Olá, pessoal. Hoje é a continuação do estudo do Sermão do Monte e hoje é o versículo 4 que diz: Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva, curta, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então, hoje, o versículo 4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O versículo 3 ele fala que as pessoas que são pobres de espírito, elas receberão o reino dos céus, elas serão abençoadas. Jesus diz novamente: abençoado, feliz são os que choram, porque eles serão consolados. Como pode alguém ser feliz se ele está chorando? Como alguém pode chegar a uma conclusão como essa? O versículo 3 ele fala de alguém que é pobre de espírito, reconhece a sua fragilidade, reconhece que precisa de Jesus, ele não consegue chegar a lugar nenhum se não for por causa de Jesus, pela graça de Deus. Então, quando ele entende isso, quando ele entende que ele precisa de Jesus e que ele está perdido sem Deus, mesmo que ele ache que ele é uma pessoa boa e que ele não faz mal para ninguém, mas mesmo assim, quando ele entende que ele cai em uma profunda reflexão dentro de si mesmo, então aí ele começa a chorar. Ele começa a ver que ele necessita de Jesus, que ele precisa de um arrependimento. Então esse choro, ele leva a pessoa ao arrependimento. E quando ela se arrepende, leva ela à conversão. E quando ela leva à conversão, o Espírito Santo a consola. Então, quando você cai nessa decadência espiritual, que você entende a sua decadência espiritual, a sua alma começa a chorar. Você anda triste, você não tem mais aquela alegria, porque sabe do seu pecado. É por isso que quando as pessoas saem da igreja, elas não sentem mais a alegria, porque ela sabe que elas estão no caminho errado. Ela sabe que elas precisam voltar novamente para os caminhos do Senhor. E é por isso que essa tristeza. Não sei se você já assistiu ou já leu o livro do Peregrino, que fala sobre o cristão que anda com um fardo na costa, até chegar o momento em que ele chega aos pés da cruz. E quando ele chega aos pés da cruz, aí sim, aí aquele fardo cai, toda aquela acusação cai. Quando você chega aos pés da cruz de Jesus, não é se ajoelhar apenas ao pé da cruz, é reconhecer o que Jesus fez por você naquela cruz. É reconhecer que o sangue derramado foi por causa de nós. É reconhecer que aquela carne foi esmagada por causa de nós. Que aquele pão que nós comemos todo mês nas igrejas, representando o corpo de Cristo, é o pedaço do corpo de Jesus que foi moído por nós naquela cruz. Então, quando você entende isso, quando você começa a perceber o que Jesus fez por você, aí você chora na presença dele. Então você é consolado. O Espírito Santo vem sobre a sua vida e você é consolado. Então Jesus diz: bem-aventurado, felizes são os que choram. Por que eles são felizes? Porque eles serão consolados. O mundo não pode te consolar. O mundo pode normalizar todas as coisas e dizer que é normal, todo mundo faz isso, todo mundo erra, todo mundo peca. Não. Mas quando você tem o Espírito Santo, que você já aceitou a Jesus, reconheceu ele como seu Salvador e sabe a verdade, o caminho, a palavra de Deus, aí você sente tristeza. E aí você reconhece que você tem errado. É por isso que você chora, você se entristece quando você erra, porque o Espírito Santo ele está gritando, intercedendo por ti, para que você volte dos caminhos das trevas. Por isso que quando
as pessoas voltam novamente a fazer as coisas erradas, elas nunca mais se sentem bem. Elas nunca mais se sentem naquele ambiente. Ela não se alegra mais como ela se alegrava antes. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está dentro dela. E o Espírito Santo fica intercedendo por ela, lembrando, olha, isso daqui é errado, você está fazendo errado, você tá fazendo coisas que não agradam a Deus, se você morrer, para onde você vai? E é isso que o Espírito Santo faz. Então, feliz é aqueles que choram, porque eles serão consolados. E Jesus deixou uma promessa para mim e para você. Em Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, porque o Senhor consumou todas as coisas. Então, Deus tem uma promessa para você, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você pode não chorar pelo pecado hoje, você pode estar chorando pelas lutas que tem passado, mas Deus deixou uma promessa para você. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.